Boa noite, gente. Olha eu de volta aqui. Em tempo de pandemia, né? Onde todo mundo está em casa, procurando o que fazer, eu já achei o que fazer. A gente cansa de ver televisão, a gente cansa de andar para lá, cansa de andar para cá, e vamos fazer uma live, bater um papo com o pessoal, relembrar um pouco do que a gente viveu, que a gente andou. E o assunto de hoje, é uma região que pouca gente conhece, ouve-se muito falar. Tudo bem, Marcelina? Todo mundo ouve falar, todo mundo sabe, todo mundo conhece. O Globo Repórter, tanto da Globo como da Manchete, fizeram matérias assim extensas, né, fantásticas sobre a região que eu vou falar. Eu já falei sobre as missões, e hoje eu vou falar sobre um lugar que eu reputo assim um dos lugares mais fantásticos que eu conheci. Pantanal Mato Grossense, aquele bioma, um dos grandes biomas brasileiros, um dos mais importantes biomas brasileiros, pela sua diversidade, uma gama imensa de animais, de plantas, de situações climáticas, enfim. O Pantanal é talvez um dos mais importantes biomas do mundo, pelo seu tamanho, pela sua complexidade e as agressões que... Fala, Renato, fala, José Bonifácio, fala, Conceição, tudo bem? Regiões mais fantásticas do Brasil, eu tive o prazer de conhecê-lo. Durante muito tempo eu frequentei aquela região, trabalhava com isso e passava naquela região. A primeira vez que eu fui... É uma característica que as pessoas não prestam atenção. Muita gente acha que vai sair de casa e vai chegar, fala Clê, tudo bem, querida? Vai sair, vai chegar lá no Pantanal, com cobra, vai ter macaco batendo papo com tuiuiu. Não, aquilo ali não é um zoológico. Aquilo ali nada mais é do que um habitat natural. Os animais estão ali, é aquela residência deles, vivem ali. E nós, que ali você tem que fazer um passeio para ali, você tem que ter esses animais à disposição. Só que as pessoas esquecem que tudo é regido pelo tempo. Pantanal, por exemplo, algumas épocas do ano você não encontra o mesmo animal que você encontrava em épocas anteriores. Os rios, que antes eram piscosos, deixam de ser piscosos numa determinada época do ano. São nômades e seminômades. Eles fazem um trânsito para buscar alimento, para se deslocar, porque é uma região vastíssima, 230 mil quilômetros quadrados. Uma linha, é imaginário aquele 230 mil quilômetros quadrados. E o Pantanal é um dos biomas que conseguiu fazer com que o homem e a natureza convivessem em pseudo harmonia. Não é tanta harmonia assim não. Mas ali a convivência foi suportável, o gado entrou, o gado se adaptou e os animais e o homem conseguiram ter uma certa relação amena entre eles. Eu lembro que quando nós... Obrigado, Cleia. Eu sei, essa internet hoje está danada. Ou melhor, tem estado ultimamente brava, né? Eu lembro que quando nós íamos ao Pantanal, eu fui muito, fácil do mundo. Você chega ao Pantanal, você pega a BR 262, se eu não me engano. Você chega nas margens do Rio Paraná, depois de Campo Grande, você simplesmente chega lá, do poeta, esqueci o nome dele, mas eu vou lembrar.
Ali você está do outro lado, chegando a Corumbá. Antigamente não, antigamente nós andávamos até um determinado ponto, e tínhamos 60 quilômetros de terra batida, né? Estrada de terra batida pela Transpantaneira, na parte sul, no Mato Grosso do Sul. Chegávamos à margem do Rio Paraná e tem uma coisa, Paraguai e tinha uma travessia que se faz em Rio, nós obedecemos pela ordem de chegada. Como a ordem de chegada? Não é porque eu estava com um grupo de passageiros que eu poderia entrar na frente do ônibus de carreira. Não, você não pode. O ônibus de carreira tem prioridade. Então, se tivesse 2 ônibus de carreira, nós ficaríamos esperando os 2 ônibus de carreira atravessar o Rio Paraguai, irem do outro lado, voltarem, pegar o ônibus, voltar. Muitas das vezes se leva 2, 3 horas para atravessar o Rio Paraguai. Dali você ia para Corumbá numa estrada horrorosa, e lá nós ficávamos no Hotel Nacional ou no Hotel Santa Mônica. Corumbá, eu diria que Corumbá é brasileira, está em território brasileiro. Mas eu diria que Corumbá não é brasileira, é boliviana. Por que boliviana? Vocês vão dizer assim, poxa, mas é Brasil? Sim, é Brasil. Fisicamente, é Brasil. Geograficamente, está no Brasil. Mas a cidade mais próxima de Corumbá é Miranda, fica a 220 quilômetros de distância. Fala, Giovanni. Certo, Nathalie? Francileuza, tudo bem, querido? Boa noite. Então, o Pantanal, no caso Miranda, fica a 220 quilômetros de Corumbá. E esses 220 quilômetros são barbaridades. E Porto Quijarro, na Bolívia, fica a 7 quilômetros de distância de Corumbá. Todo o comércio de Corumbá tem como base o pessoal da Bolívia, principalmente de Porto Quijarro e de Puerto Soares, que é uma cidadezinha a 17 quilômetros da cidade. Ali tem a melhor prata boliviana que vocês podem imaginar. E Porto Quijarro, uma passagem que a gente ia para Puerto Soares, e nós visitávamos aquela cidade. Então, uma estrutura, mas ficava a 220 quilômetros de Corumbá. Então, era quase que impossível você chegar. Fala, José Bonifácio, beleza? Boa noite para você. Fala, Nathalie. Então, nós nos víamos o quê? Nós nos deparávamos todo sempre com os bolivianos comprando, e eles compravam. Você vai até a fronteira de Porto Quijarro, ali tem o famoso trem da morte que leva até La Paz, mas essa viagem começava lá em Bauru, chegava em Corumbá, a viagem de Campo Grande até Corumbá, e dali eles iam para La Paz, numa viagem desesperadora. É chamada de trem da morte porque muitos cargueiros capotaram, perderam a sua linha nessa região, e muita gente morreu ali nessa região da subida de Cochabamba, La Paz, Cochabamba, Sierra. Então, houve muita morte, então eles eram chamados de trem da morte. Muito bem. Então, o comércio de Corumbá tinha como compradores nada mais nada menos que os bolivianos. O brasileiro era só o pessoal, entendeu? Era só o pessoal daquela região, da cidade que frequentava, os ribeirinhos que frequentavam Corumbá para a Copa. No mais, tudo era da Bolívia. Mas vamos falar do Pantanal. Pantanal, principalmente na parte sul, que eu conheço mais. A parte norte, o portal de entrada do Pantanal é Poconé. O portal de entrada do Pantanal, ao norte. Ao sul é a cidade de Miranda. Quando você sai de Miranda e entra no Pantanal, muda completamente a vegetação. O Pantanal, esse bioma com 230 mil quilômetros quadrados, é comum você encontrar todo tipo de animal. Você encontra tuiuiu,
martim pescador, cabeça seca, jacarés de todo tipo, cobre de tudo quanto é ordem. Mas só tem uma coisa, certa época, os animais fogem daquela região. Por quê? É muito frio. O Pantanal pode chegar a 0 grau, 2 graus de temperatura. Então, uma coisa assim absurda. Então, eles começam a buscar regiões um pouco mais difíceis de encontrar região quente naquela região. Eles sobem mais ao norte para terem um pouquinho mais de calor. E outra coisa, por serem animais nômades e seminômades, eles saem em busca de alimento e andam, às vezes, meses. Eles andam, às vezes, 2 meses buscando alimento e voltam para o ponto de origem. As aves fazem a migração, tem ave ali do Pantanal que no inverno, no verão estão lá estão lá no Canadá. Essa migração existe. E o Pantanal é o berçário para essa gente. Você não tem ideia do que é chegar no Pantanal e se deparar com um ninhal. Mas às vezes nós saímos do hotel para conhecer o Pantanal, você tem que sair de manhã, antes que o sol nasça. Por quê? Os animais estão simplesmente repousando. Um dia nós vínhamos passando, tinha uma árvore verdíssima, linda, verde, mas verde mesmo. Nós paramos o ônibus, o guia local disse assim, observa aquela árvore ali. Nós observamos. Aí virou para o motorista, era assim frondosa, é de um verde assim maravilhoso. Ele pediu ao motorista que fizesse uma coisa, acelerasse o carro. Naquela manhã, tudo de silêncio. Ele acelerou. A árvore não era verde, eram só galhos. Ali estavam morando mais de 2.000 a 3.000 maritacas que saíram voando no Pantanal. Essa era a magia da região. Você chegava em determinado local, você via atravessando ia em direção à Fazenda Santa Clara, muitas vezes a gente almoçava na Fazenda Santa Clara, e lá você encontrava sucuris atravessando, sucuris de 3 metros, 3 metros e meio, 4 metros. E havia uma técnica para você pegar um gancho, mete na cabeça dela, pega no rabo, alguém pega no rabo, levanta e você segura a cabeça da sucuri. E ali os turistas adoravam, todo mundo queria pegar na cobra, todo mundo queria bater foto com a cobra. Diferentes. Atravessamos o Rio Paraguai com muita piranha, como tinha piranha naquele lugar, íamos almoçar na Fazenda Santa Clara. E um dia, tinha uma sucuri atravessando, inclusive vou até postar na internet, né, no Face, a sucuri que eu peguei, e ela fez uma coisa na minha. Ela depositou na minha mão seu produto interno bruto. Gente, vocês não têm ideia do que é o produto interno bruto de uma cobra. Está gostando, Nathalie? Ela depositou em minha mão seu produto interno bruto. O emissário submarino dela funcionou como uma defesa. Gente, eu vou te contar uma coisa. O gato, que é brabo, é perfume francês em relação ao produto interno bruto daquela cobra. Eu nunca senti um odor tão desesperador que aquilo. E então é o seguinte, ela não sai, não adianta você lavar, não. Ela tem um tempo de duração em sua mão. Isso foi mais ou menos o quê? Quando ela fez despejou o seu produto interno bruto na minha mão. Mais ou menos de 8 da manhã, 7 horas da manhã, não, 7 horas, não, 8 horas da manhã. Eu atravessei o rio, com a mão do lado de fora, porque eu estava proibido de colocar a mão para dentro, porque o odor é insuportável. Chegamos a Santa Clara, eu fui proibido de almoçar junto com o grupo, fui alijado, fui expulso da comunidade. Eu passei lama, querosene, gasolina, tudo que vocês possam para tirar aquele cheiro e não consegui tirar. Só quando eu retornei ao hotel em Corumbá, por volta mais ou menos de 6h30 que eu cheguei, já não tinha mais o cheiro. Então eu recomendo cuidado com o produto interno bruto de uma cobra.
Não é só cobra, o mais interessante é que o Pantanal você encontra uma gama fantástica de animais. Um dos fatos mais interessantes, mais bonitos que eu vi no Pantanal foi quando, certa feita, tinha um jacaré deitado de boca aberta e dentro daquela dentadura dele, aquela arcádia dentária dela, tinha um jassanã. O jassanã é um pequeno pássaro chamado de cafezinho, ele é marronzinho, parece um cafezinho. E ele entra na boca do jacaré, ele começa a palitar, ele vive em simbiose com o jacaré. Ele alimenta, ele tira todos os resíduos alimentares dos dentes dos jacarés, porque é seu alimento também. E o jacaré abre a sua boca e ele vai embora, limpa, sai o jacaré, fecha a boca e vai para dentro do alagado. As cobras são as mais variadas. Tem o bico de jaca, tem a jaracuçu, tem a sucuri, que é a mais violenta, mas em termos de força, a pico de jaca, ela é mortal, a mordida dela é pedir Papai do Céu para ajudar e ir embora. Mas também tem uma coisa, uma das emoções tão grandes que eu senti no Pantanal foi quando eu cruzei com uma onça parda, atravessando a... Olha, você não sabe se você corre, se você grita, se você fica parado, se você cai para trás, se cai para frente, porque é uma emoção assim avassaladora. E o Pantanal, ele é bonito. Você olha aquela imensidão e você não imagina que no meio daquela região, a região da Necolândia, de outros lugares, você possa encontrar famílias, comunidades ali, que vivem dentro do Pantanal. Dos fazendeiros, tem até artista que tem, Almir Sater tem a sua fazenda, tinha, não sei agora, o Sérgio Reis tinha a fazenda dele lá em cima, em São Lourenço, tem o Rio São Lourenço, tem o Rio Negro, tem o Paiaguá, tem o Paraguai, o Miranda, o Aquidauana, vários rios que compõem a bacia do Pantanal. E o seguinte, eu consegui encontrar aquele Pantanal por inúmeras vezes cheios, completamente cheio, você olhava, você é um mar, e eu já encontrei ele baixo. O grande problema do Pantanal, eu não vou dizer que seja um grande problema, é um recurso que eles têm, é quando uma vez nós atravessamos até Poeto Soares, fomos visitar Poeto Soares, tem uma igreja muito bonita, uma porta muito entalhada em madeira, e para comprar também o produto boliviano como prata. E é uma coisa na praça principal de Poeto Soares, eu estava até conversando com... Boa noite, Michele, tudo bem, querida? Eu estava até conversando com o coronel lá do Espírito Santo e eu falei para ele, olha, aqui você compra cocaína como se fosse bala. Nada, né? Você compra cocaína como se fosse bala. Ele duvido. Aí nós sentamos numa praça, falei, olha, vai deixar para a gente um jornal. Ele vai deixar do banco, vai sair e você dá uma olhada nesse jornal, você vai ver o que você vai encontrar. Vem um boliviano, senta do nosso lado, daquele famoso Buenos Dias, ficou Buenos Dias, sim. E nesse Buenos Dias ele deixou o jornal. Quando ele pegou, ele abriu, tinha uma carreira de cocaína, de vários tipos, que ele poderia comprar. O coronel entrou numa batedeira, num grande, que eu pensei que ele fosse ter um filho ali, um dinossauro atravessado. Falei, calma, rapaz, calma. É só você fechar o jornal, deixar em cima. Importante que você veja, Michele, mas quando você assiste o vídeo, você vai gostar. Fechamos aquilo ali, deixamos em cima do banco e nos afastamos. Aí o sujeito veio, pegou o jornal, abriu para verificar se não tinha saído nada, fechou. É assim que eles fazem, ou faziam nos anos 80, não sei como está funcionando agora. O mais dramático é quando você entrava numa prisão
da Bolívia, e você se deparava com um assustador. Por exemplo, na Bolívia não existia nos anos 80 a separação de presos. Ali todo mundo era todo mundo, vivia com todo mundo. Era criança com velha, com mulher, com homem, com estupro, com assassino. Porque a polícia boliviana ganhava para capturar os traficantes e os usuários. Por exemplo, se o salário fosse 10 bolívares, que é a moeda deles, que você não encontra o bolívar, você encontra dólar, mas o bolívar você não achava. Mas a nomenclatura são tantos bolívares. Era acrescentado de tantos bolívares por cada criança, cada homem, cada mulher retirada do tráfico. E os traficantes você tinha um patamar maior. Uma vez, estava numa região lá, um soldado que era conhecido nosso, a gente estava sempre naquela região, ele me chamou e disse assim, faz mal a esse povo? Eu falei, quero. Nós chegamos, me levou a uma sala, tinha um garoto chamado José, mais ou menos 14 anos de idade. Esse garoto ele estava com a pele pelo uso da cocaína. Esse menino, ele virou para mim e disse assim, repare a mão dele, não sei se é a mão esquerda ou direita. Eu falei assim, o que é que tem? Está faltando um dedo. Eu falei, meu dedo na ânsia da falta da droga. Aquilo me arrepiou da cabeça aos pés. Falei, Jesus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Aí, voltamos para o Brasil, e essas experiências do Pantanal me fez ver que nós pensamos que sabemos tudo, nós não sabemos nada, gente. Nós estamos perdidos no mundo. Aula. Nós não sabemos nada. Aquilo ali nos ensina que nós somos mais frágeis que um cristal bobo. Nossos carros iam, eu cansei de ver, na época eram os cortes XR3, cara. Entrava e chegava em Poeto Soares, era vendido. Você só encontra carro brasileiro, só encontrava carro brasileiro, com placa, sem placa, com placa da Bolívia, sem placa do Brasil. Por exemplo, um carro o nego vendia por 5 mil para comprar porcaria, comprar droga. Isso era aquela região. E aquilo está dentro do Pantanal. Para vocês terem uma ideia, a matança de jacarés naquela região foi assim, um dos crimes que eu já vi na minha vida. Tanto que na época que eu ia já não tinha mais essa matança de jacaré. Eram toneladas e toneladas de couro de jacaré sendo assassinados. Porque o Pantanal, gente, não é só o Brasil. O Pantanal pega a Bolívia, o Paraguai. Na Bolívia você tem Poeto Soares, tem a Baía de Cáceres, que é uma área de escape. Eu estive lá no quartel de Poeto Soares, os soldados andavam descalços. As armas, enquanto nós usávamos FAL, outra coisa no exército, eles usavam mosquete, coisa da década de 30. É de uma miséria extrema, não sei como está agora, que eu nunca mais voltei. Tudo isso era comércio que eles faziam com Corumbá. Tudo isso era Pantanal. Aqueles famosos passeios que nós fazíamos lá, a operação para você chegar no Pantanal era uma coisa louca naquele tempo. Você chegava em Campo Grande, se você fosse de trem, você tinha que ligar para Noroeste, que era a empresa que nos fazia o trem. Você alugava um vagão ou não. Íamos até Corumbá, mas você tinha que ligar também para o Pantanal Expresso para te buscar, Expresso do Pantanal para fazer o passeio, para a Rede Peixada, para saímos de Campo Grande 9 horas da manhã, chegávamos 10 horas da noite, e quando o trem não atrasava, normalmente atrasava. Quando eles atrasavam, era uma loucura, você chegava 11 horas da noite. Um dia nós faltava o quê? Mais ou menos uns 2 estações, o trem quebrou. Noite escura, a gente quebrado no Pantanal, o trem quebrado, até que vieram nos rebocar.
2 vagões, nos levaram até uma estação, o Pantanal Expresso, o Expresso Pantanal, não, Pantanal Expresso, você veio nos buscar, nos levou para o hotel. Tudo isso era Pantanal. Uma viagem maravilhosa. Gente, você não tem ideia do que a gente sofria, mas ao mesmo tempo que a gente aprendia. Isso o Pantanal me ensinou. Além das suas belezas naturais, tinha os contrastes especiais, as pessoas que você encontrava, tinha gente que te esperava, você vinha de uma viagem longa, tinha até uma menina, eu nunca mais soube dela, gente da melhor qualidade, ela nos aguardava com todo carinho, um lanche. Depois de 11 horas de trem, 12 horas de trem, 13 horas de trem, nós chegávamos e tinha uma coisa, comer tinha que ser no vagão, dentro do trem. Você entrava, certo? Você marcava o almoço, sentávamos, não tinha esse negócio à la carte, não. Se você fosse pedir à la carte, você ia almoçar 4 horas da tarde. Era quem chegava e quem pedia. Você comia vendo a natureza, passando pelo Pantanal, que é um dos monumentos que vale a pena todo mundo conhecer. Eu falo às pessoas, quem conhece sabe o que eu estou dizendo. Quem não conhece vai ficar com água na boca. Ali você encontrava de informação sobre aquela região. O trabalho que estou fazendo hoje agora é sobre o meio ambiente. Já falei sobre turismo, já falei sobre teatro, falei sobre outras coisas. Falei ontem sobre Iraúçuba, que é aqui no sertão do Ceará. Hoje é sobre que é a região pantaneira. O Brasil tem obrigação, a Argentina, o Chile, a Bolívia tem obrigação, o Paraguai tem obrigação de preservar o Pantanal. Aquela região é abundante em onças pintadas. É abundante em jacarés, é abundante uma fauna fantástica, flora incrível. Você chega dentro do Pantanal, parece que você se renova, você encontra coisa harmoniosa. Eles vivem em função deles. Agora, o que vem acontecendo muito, que eu me debato muito, é apenas uma coisa. Fala, Emanuel, meu cunhado. Fala, Lucineide. Tudo bem, Lucineide? Fala, Lidu. Uma coisa que me incomodava muito era que a Transpantaneira, ela sempre feita um metro acima do nível das águas e poucas passagens para os animais. Aquelas passagens interligando um ponto para outro, porque o animal é nômade e seminômade, ele anda de um lado para outro. E muitas das vezes eles tinham que subir a rampa da pista, atravessar, e muitas das vezes eram bandeiras gigantes mortos, capivaras, outros animais atropelados, que muita gente atropelava por maldade. A ruindade do homem chegava a doer. A caça da onça pintada era uma das coisas mais dramáticas que tinha. Eles caçavam com a zagaia. Se você não sabe o que é a zagaia é um pedaço de pau comprido com uma lança na ponta e uma cintura. Quando a onça pulava em cima, ou tentando fugir, eles aparavam a onça com a lança cravada no peito. Esse era o Pantanal. Violento, abandonado, entendeu? Michele Fernandes, é verdade, ontem eu já fiz até a homenagem a Iraúçuba pelos seus 63 anos, 20 de maio de 1957. Ontem batemos um papo, lembra? 63 anos. Gosto muito dessa cidade. Ali eu comecei a conhecer o Ceará. Mas vamos voltar para o Pantanal. Então, a violência contra o Pantanal, se vocês olharem no histórico da onça pintada, ela está em várias regiões sendo ameaçada. A onça da Caatinga está sendo ameaçada, tanto tapada quanto pintada. No Pantanal, a situação é um pouco melhor, mas se não tomarmos cuidado, nós vamos perder esse bioma importantíssimo. Os vaqueiros, os homens que estão lá, os fazendeiros, estão fazendo um trabalho interessante, mas é muito comum você encontrar fazendas dilacerando o meio ambiente, o ecossistema daquela região. As queimadas são criminosas,
Isso aí não tenha dúvida. Uma das visões mais bonitas que eu via de Corumbá é na praça, na Avenida Marechal Rondon, é você olhar do outro lado e ver o Pantanal, principalmente no amanhecer. É sim uma visão. Gente, eu digo uma coisa para você, eu fui um homem privilegiado, sou um homem privilegiado, porque eu tive a oportunidade, através do turismo, de conhecer o Brasil de cima para baixo, de baixo para cima, norte, sul, leste, oeste. O que eu estou falando, eu não estou falando aquilo que me disseram, nem os livros me disseram, eu estou falando aquilo que eu vi, que eu vivi. Eu passei, eu andei, eu... uma outra coisa que você não tem mais ideia. A mulherada, principalmente a mulherada, a barata do Pantanal é surreal, é sui generis. Enquanto a gente vê uma barata voando de casa, é um desespero, um corre-corre, empurra, ninguém quer saber, todo mundo... Chega um doido e mata. A barata do Pantanal não tem isso, não. A barata do Pantanal, nada mais nada menos, mais 5 vezes maior do que a barata de casa. Aquilo não é uma barata, aquilo não tem... E tem mais uma, se ela estiver no período fértil, estiver no período de acasalamento, ela ataca. E olha, a bichinha morde. Então a gente via que era uma barata do Pantanal. Tem a branca e tem a cascuda preta, é marrom, né? A branca então é feia demais, gente, coisa horrorosa. Uma das visões mais bonitas que eu tive foi quando nós subimos a 1.100 metros de altura das minas de Urucum, que era a mina de manganês, e nós, os belgas, quando chegaram naquela região, se localizaram num topo chamado Morro de Urucum, e lá em cima eles começaram a extrair o manganês. Imagina o Pantanal ser visto do alto, com aquela formação, com aquele alagado. Aí que a gente diz, Deus é brasileiro, Deus existe. E o Pantanal é um dos mais importantes que nós temos no mundo. Eu peço sempre às autoridades que tomem conta, entendeu? Né? Você não tem ideia, Michele, o tamanho dessa criança. É um morcegão, não tem ideia. E eu sempre peço às pessoas, às autoridades, que tomem assim olhem para aquela região com um carinho muito grande, porque nós vamos ter aquilo ali se não tivermos respeito pela natureza. Não adianta você desmatar, não adianta você criar corredores velozes se você está tirando toda a condição dos rios alagarem aquilo ali e alimentarem aquelas mais de 500 espécies de animais. Ali você tem muito. E tem uma coisa, quando você mata uma capivara, você destrói a possibilidade de uma onça se alimentar, um jacaré se alimentar, porque um vive em função. Não existe crime dentro do Pantanal entre eles. Existe sim. Preservação da espécie. E olha, graças a Deus eu conheci o Pantanal. Graças a Deus eu andei naquela terra, eu naveguei. Atravessei o Rio Paraguai inúmeras vezes, eu comi. Tem uma coisa, a comida mais famosa do Pantanal, se você não sabe, além, é claro, do dourado, do pintado, do que é muito gorduroso, mas o dourado, o pintado, é assim de uma qualidade extrema. A comida mais famosa lá é sopa de piranha com guaraná. Dizem que é afrodisíaco, que dá energia. E a sopa de piranha, você tirava toda a carne da piranha, fazia aquela sopa e as pessoas tomavam. Aquilo esquenta, que você não tem ideia de como esquenta aquilo. Dá um... Aí nasceu a fábula, né, a ideia de que sopa de piranha levanta até defunto. E quando nós chegávamos para almoçar, almoço livre, lá que seja, que a sopa de piranha alimentava e
levava o moral da galera. Gente, o pessoal só queria comer sopa de piranha. Então, esse Pantanal que eu conheci, eu não sei como ele está, eu não sei se exerce esse fascínio, eu acredito que sim, com a ligação dessa ponte, que eu não consigo, entendeu? Eu não consigo lembrar dessa ponte, são 2 quilômetros de ponte, foi construído em 2001, que nós fazíamos de balde, foi feito em domínio. Agora, outra coisa, quando nós íamos de ônibus, nós atravessávamos tal, mas teve uma época que nós íamos de trem até Corumbá. Lá nós voltávamos e ficávamos em Miranda, onde o ônibus nos esperava, nós desembarcávamos em Miranda, saíamos dali e descíamos o Mato Grosso, passando pelo Guia Lopes, Dourado, chegávamos em Ponta Porã, dali do ladinho de Pedro Juan Cavalheiro. Ali você tinha uns extremos, o Brasil e o Paraguai. Se ali você encontrava tudo que você queria a nível de compras. Você tinha até cassino, o pessoal se pedia lá no cassino, comprava muito perfumes e coisa naquela região. Então, o Brasil tem um contraste, uma ligação. Para você ter uma ideia, Brasil e Bolívia, e Paraguai, o Brasil tem fronteira com esses dois países, são 1.000 quilômetros de fronteira. É muito difícil você tomar conta, e o Pantanal é um dos portas de entrada de muita coisa, muita droga, que vem da Bolívia, que vem do Paraguai. O Paraguai traz a maconha, a Bolívia traz a cocaína e outras cocitas mais. Quem nunca cheirou uma cocaína, eu não recomendo que o faça, porque é devastador o processo da coisa. A coca, que é da cocaína, ela é uma planta. Ela é extraída e uma coisa, eu sempre falo para as pessoas, obrigado, minha gente, tudo bem com você, querida? Entendeu? Que você masca e ela abre os seus brônquios, porque isso aí, o pessoal que morava no altiplano, na Cordilheira dos Andes, eles, quando eles desciam, eles mascavam a folha da coca que dilata os brônquios, os pulmões, e você consegue respirar mais. Quanto mais alto você vai, mais rarefeito é o ar. Mais dificuldade mais respirar você tem. Alguém, não sei lá quantas, não sei que época foi, acredito que foi no século XIX, embora que tenha notícia de que os faraós encontraram cocaína nos restos mortais de um dos faraós famosos lá do Egito. Mas, voltando para a América do Sul, eles descobriram que aquela toxina, que aquilo é um látex. Na medida que você aperta aquilo vai sendo processado, ele sai um látex. Ele vira uma borracha, como se fosse a extração da seringueira. Ele pega aquele látex, eles botam num recipiente de cobre, fala, Alcione, tudo bem, querida? Boa noite. Bota dentro de um recipiente de cobre e joga querosene. Olha só, joga querosene. Para quê? Para cortar a liga da cola, da borracha. Depois de cortado, eles botam numa prensa e tiram o excesso do querosene. Claro que você tira o excesso do querosene, mas o querosene ainda fica, pelo menos o cheiro, alguma substância do querosene vai ficar completamente tóxica, corrosiva. Para acabar, para a coisa não ficar muito forte com o querosene, eles botam amônia, acetona ou éter para acabar de cortar. Depois de cortado, eles prensam e vão refinar. O que é o refino? São as misturas. A mistura vem através você pode botar talco, mas para ter peso eles botam pó de mármore, cal. Todos os 3 produtos são corrosivos. É por isso que não existe a cocaína 100% pura. É sempre 95%. Porque os outros 5% são
aquele produto. Quando aquilo você cheira, é uma bomba atômica no cérebro que, mas daí em diante é a perda total. O menino José, que eu falei para vocês antes, ele tinha comido um dedo e estava comendo o outro dedo. E o policial me disse: Eduardo, ele não passa de 15 anos. Ele está morrendo. Não tem nem como recuperar esse pobre coitado, porque ele está morrendo. Tudo isso é um subproduto daquela região. Embora o exército esteja ali, em Ladário, existe uma base, mas para eles não quer dizer nada. E o Pantanal, esse bioma tão esquecido, né? É talvez um dos lugares mais fantásticos. E posso assegurar a vocês uma coisa, vale a pena conhecer. Independente de todos os problemas sociais que existam naquela região, que existem, vocês podem pegar um avião e ir até o Pantanal e lá vocês vão conhecer um dos lugares. Vocês têm fazenda, hotéis fazenda, vocês têm passeios de barco pelo Rio Paraguai. Vocês descem nessa base da cidade velha de Corumbá, tem uma história naquela cidade velha. Ali vocês embarcam num catamarã, entendeu? Uma chalana, eles chamam de chalana, mas não é chalana, mas é quase uma chalana. Ali vocês fazem um passeio pelo Rio Paraguai. Durante um dia inteiro vocês pescam, vocês veem o que é a natureza selvagem de um Brasil que pouca gente conhece. Bom, é Brasil. Pantanal é um dos lugares que todo brasileiro deveria ir para ter um pouquinho mais de humanidade com o meio ambiente. Que você corta em casa porque está tirando a sua liberdade do sol, deixa ela. Aquele passarinho que você mata com aquela tiradeira, que no Rio a gente chamava de seta, deixa ele voar. No Pantanal vocês vão encontrar milhares de aves, pássaros, animais soltos. E eles vão dizer para vocês assim: muito obrigado. Um dos momentos mais fascinantes do Pantanal é a piracema. Não só do Pantanal, no Brasil inteiro existe a piracema. Mas as hidrelétricas estão acabando com esse fenômeno da reprodução. O dourado, por exemplo, ele sobe um rio para poder colocar seus ovos, suas ovas, para a procriação de uma raça futura. E a fêmea, ela se sacrifica, ela se mata em favor dos seus filhos. A maioria delas, quando acabam de colocar todos os ovos, ela vem a óbito, porque o desgaste é tão grande. O desgaste da subida, de subir as cachoeiras. Agora, as hidrelétricas estão colocando escadas para fazer que os peixes subam para poder reproduzir. E no final da história, ela morre em nome da perpetuação da espécie. E no Pantanal você encontrava muito lugares sem a presença das hidrelétricas, sim com a corredeira natural, e a gente sentava e ficava olhando e dizia: como Deus é bom. Esse é um papo sobre o Pantanal, é um papo de um viajante que conheceu essas terras, conheceu essas estradas, andou por essa transpantaneira, andou de barco pelo Rio Paraguai, cobra tapa, teve o produto interno bruto da cobra depositado em suas mãos e andou por 5 anos por aquele lugar. Tenho uma saudade muito grande das pessoas, das aventuras que eu vivi, de tudo aquilo que hoje eu estou contando para vocês. Obrigado, gente. E olha, não vejo o Pantanal como um lugar só de água, não. Aquele é um lugar de muita vida que a gente desconhece, está lá no Pantanal. Obrigado, querido. E esse ditado, né, como minha mulher acabou de dizer, água é vida. É o planeta água. E o Pantanal, eu diria que o dia que vocês forem, vocês vão se emocionar, como eu me emocionei vendo o Pantanal pulsar, dando a gente uma lição de vida, uma lição de humanidade, uma lição de... Gente,
44 minutos de papo. Se pudesse, eu falaria muito mais, eu ficaria aqui passeando nessa live. E tive a oportunidade de conhecer um pouco mais do Brasil, dito por alguém que andou muito. Amanhã, quem sabe, a gente venha falar sobre outras regiões, sobre a Amazônia, sobre o Nordeste, sobre o Chaco, sobre o Pampa Gaúcho, sobre a Mata Atlântica, sobre os grandes rios que eu conheci. E eu quero agradecer a atenção de vocês e dizer para vocês muito obrigado. Boa noite. Mais uma vez, Geraldo Suba, pelos seus 63 anos de emancipação político-administrativa. Um abraço, gente.